Olá, amigos, mais uma vez. Hernani Fornari, eu sou terapeuta de alinhamento energético, de constelações sistêmicas, de renascimento. E lembrando que a gente está na coluna Cura Interior. E o assunto de hoje é bem polêmico. Como lidar com energias intrusas. Bem, eu queria primeiro, nos meus cursos de formação de alinhamento energético é um assunto muito presente. E eu queria dizer para vocês, como eu falo para os meus alunos, que eu não tenho nenhuma intenção aqui de ser dono da verdade. O que eu vou colocar para vocês é a minha opinião e o fruto temporário da minha experiência de 20 anos como terapeuta, tá? Agora, eu acho que o Kardec já falava em relação aos obsessores, colocando o fenômeno da obsessão como um fenômeno evolutivo para o obsessor e para o obsediado. Ele não usava o termo ressonância como a gente usa modernamente, mas ele usava afinidade, empatia. Então, se um alcoólatra está alcoólatra, não está conseguindo se livrar do vício, é claro que o fato de ser alcoólatra gera um determinado nível vibratório que vai atrair um irmão desencarnado alcoólatra que vai colar no campo dele. E aquilo vai criar um looping entre os dois, piorando a situação dos dois. E lembra, pelo amor ou pela dor? Então, talvez pela dor, aqueles dois consigam dar a volta por cima, consigam sair por cima e resolver essa questão. Então eu vejo a questão das energias intrusas assim. Não adianta, eu já ouvi muitos médiuns de centro falar assim, poxa, aquela pessoa vem aqui, tira um obsessor, volta para casa, daqui a 2 meses volta com o mesmo tipo de obsessor, e assim ela está há 10 anos tirando o obsessor. Isso aconteceu com a Mônica Oliveira, que foi a pessoa que me ensinou alinhamento energético, que trabalhou 7 anos no centro espírita, e um dia ela questionou a dirigente do centro, falando para ela assim, muito carinhosamente, falando, fulano, olha só, se o Kardec está dizendo aqui que o obsessor só cola no campo de uma pessoa, se ele encontrar uma afinidade vibratória, olha só aquela senhora fulano de tal, há 7 anos eu estou aqui, há 7 anos ela vem tirar o obsessor, aquela senhora deprimida. Por que a gente, em vez de ficar dando aspirina para dor de cabeça, a gente não trabalha na causa? E a senhora respondeu, ela é uma senhora muito experiente, falou, minha filha, olha só, o Kardec foi uma pessoa só, num tempo muito difícil, ele veio na contramão da história, e ele escreveu uma obra monumental, pediu que as pessoas se reunissem para estudar essa obra e que fizessem uma reforma moral. E a Mônica conta que ela ouvia aquilo e ok, tudo bem, eu também acho que isso faz todo sentido. Mas a pergunta que ela tinha no coração era, quantas vidas aquela senhora vai ter que reencarnar para poder curar essa depressão e fazer uma reforma moral de modo a que aquele obsessor, os obsessores não colhem mais no campo dela. E nesse dia ela recebe uma psicografia, porque ela era médium psicógrafa, que dizia que o desejo dela era muito nobre e que ela ia encontrar alguém que ia sanar essa questão. Logo depois ela encontra o Aloysio, o xamã de Dior Allen. Em outro vídeo eu conto essa história, do Dior Allen, que trouxe essa possibilidade de trabalhar na causa. Não é que alinhamento energético é melhor do que... Terapia, não existe terapia melhor. Alinhamento energético é mais uma terapia que vai trabalhar na causa, e a causa está no inconsciente humano. Enquanto eu não mergulhar nesse inconsciente, enquanto eu não mergulhar nas minhas memórias, que vêm dessa vida, de vidas passadas, padrões da minha ancestralidade, enquanto eu não mergulhar nessas pendências e curar, integrar, equilibrar as questões que eu atraí para o meu campo, mas não dei conta, o universo vai ficar mandando sinalizadores. Então, obsessor, doença, perda, acidente, pegar magia... Tudo isso é sinalizador. Magia só pega no meu campo. Pode o pai de santo mais poderoso do maior voodoo do Haiti mandar o trabalho mais cascudo que se o meu eu superior não abrir essa porta, não vai entrar. E se o meu eu superior abrir a porta, é porque tinha função. Então, função é uma palavra importante. Principalmente quando é terapia sistêmica. Só entra no meu campo o que tem função evolutiva. Eu só atraio para o meu campo aquilo que é exercício. Porque senão, gente, a gente vai ter que voltar para aquela ideia antiga de que Deus castiga, de que Deus é arbitrário, fica distribuindo o castigo e recompensa,
de que existe o Satanás cristão, de que existe azar e existe acaso. E desculpa, eu não acredito em mais nada disso. Eu só acredito numa teia inteligente, numa teia sistêmica, numa teia holográfica, que é totalmente inteligente, que trabalha o tempo todo pela sua expansão. Por isso eu não acredito em força involutiva. Eu não acredito, não estou dizendo que é verdade, eu não acredito em nenhuma força que está trabalhando pela involução da humanidade. Eu acho que algumas religiões e escolas não entenderam a função divina de colocar obstáculo. Porque eu só cresço com obstáculo. Eu só cresço com exercício, teste e prova. E resolveram atribuir isso a uma função maléfica. E resolveram isso atribuir a um Satanás. Se você for na mitologia hindu, você vai ver que a função do demônio é completamente diferente. O demônio não é alguém que está brigando contra Deus. O demônio é alguém que está junto com Deus, colocando obstáculos, colocando resistências, empecilhos, para você treinar. Porque não tem crescimento sem treinamento. Tá bom? O melhor jeito de lidar com energia intrusa é fazendo terapia e meditação e se curando, para não liberar mais frequências que atraiam essas energias. Escrevam embaixo dúvidas, né? Discordâncias, complementos, né? O que você quiser. E a gente continua o nosso trajeto de assuntos interessantes.